Salve pessoal, meu nome é William e eis aqui mais um vídeo sobre o ciúme retroativo. E hoje eu vim falar um pouco sobre como eu descobri algumas características minhas, alguns problemas internos meus que me levaram ao ciúme retroativo. Ou seja, eu descobri, né, pelo menos não 100%, né, porque cada indivíduo é muito complexo, nós somos muito complexos, então talvez eu nunca descubra todos os meus problemas internos, né? Mas como eu vou falar para vocês como eu descobri pelo menos boa parte deles e sem a ajuda do psicólogo, né? Bem, para isso eu tenho que falar um pouquinho da minha história. Geralmente eu não falo aqui de histórias, de relatos. Fiz isso apenas uma vez, né? Mas foi por uma causa boa, né? Foi esse um dos últimos vídeos que eu fiz. Que o cara também posta seu problema, mas posta também como ele se curou. Então foi mais ou menos essa a intenção, né? De mostrar a cura. Mas no caso eu não faço outros tipos de relato aqui de mais ninguém, porque eu sempre digo, a história da pessoa com o síndrome retroativo, assim, o que a outra pessoa fez, o que causou nela o síndrome retroativo, não importa. Porque o problema não está no síndrome retroativo e sim na pessoa, como eu sempre digo. Mas então, eu vou contar um pouquinho do meu relato, porque é necessário para fazer esse vídeo aqui, né, para contar um pouquinho de como eu descobri minhas características. Mas vou dar um resumo aqui bem rápido. Bom, eu conheci minha namorada, ela tinha 27, eu também tinha 27. É, e eu comecei a sentir ciúme retroativo depois de uns meses de namoro, né? A gente nunca sente ciúme retroativo com uma pessoa que a gente acaba de conhecer. Se tiver algum caso desse, é bem difícil, mas geralmente são com pessoas que a gente já tem um certo tipo a gente começa a gostar, né? Um certo tipo de sentimentos pela outra pessoa, né? Então a gente vai ter ciúme retroativo sempre com aquela pessoa que a gente já tá, mas assim, que a gente já pegou sentimentos por ela, já ama, né? Ou então já gosta bastante. Então eu já estava nesse nível, né, de estar gostando bastante dela e comecei a sentir ciúme retroativo. E aí, após mais pesquisas que eu fiz, eu falo aqui das compulsões, né? Tem outros vídeos que eu falo das compulsões do toque, do síndrome retroativo. E minha compulsão, eu descobri que eram as pesquisas. Por isso que eu tenho muito conteúdo assim para passar para vocês, porque minhas compulsões, toda vez que eu ficava ansioso, eu ia pesquisar para me acalmar. Por isso que de um tempo para cá eu parei as pesquisas, né? Porque a gente sempre tem que cortar as compulsões. Transtorno obsessivo compulsivo. As compulsões é sempre aquilo que você faz para poder tentar acalmar sua cabeça das obsessões. Mas enfim, aí eu comecei a pesquisar bastante e eu estava sofrendo muito na época, isso tem um pouquinho mais de um ano, e eu comecei até a tomar remédio. Fui no psiquiatra, fui no psicólogo com aquelas frases de o passado não importa, o passado ficou para trás e não me ajudava em nada. E eu, através das pesquisas, descobri, né, que realmente o problema está na gente e não no outro, e não no que o outro fez, e não no ciúme retroativo em si. Então eu comecei a me estudar, né? Como eu fiz isso? Todo mundo, eu acho que tem um grupo só para si mesmo no WhatsApp, né? É aquele grupo que você coloca as coisas que você quer guardar e tal. Eu comecei a fazer uns relatos ali sobre mim, o que eu vinha observando a respeito da minha pessoa ao longo da minha vida, né, do meu passado e tal. Porque é basicamente isso que um psicólogo, psicanalista faz. Ele vai perguntar para você sobre o seu passado, sobre os seus traumas e tal, vai descobrir seus traumas, vai te ajudar a descobrir, na verdade, seus traumas. Então eu comecei anotando no WhatsApp ali, no meu grupo, no grupo que só tem eu, as coisas que eu já passei na minha vida e que me causaram sofrimento, ou algumas características minhas. Por exemplo, eu lembrei que eu sou brigado com minhas duas irmãs. E aí eu comecei a pensar se isso tem relação com alguma coisa sobre mim. E percebi, né, que os dois motivos, os motivos das duas brigas, que eu sou brigado com as duas, uma eu briguei há pouco tempo e outra eu briguei há muito tempo, sempre foi porque elas me ofenderam e eu me senti bastante ofendido. Ou seja, muitos irmãos brigam por aí, discutem, mas não ficam sem se falar, como eu. Eles brigam e depois voltam às boas.
Mas eu percebi que eu sou tão frágil no sentido de ofensas, eu aguento tão pouco questão de ofensas, eu me sinto tão ofendido, que eu simplesmente parei de conversar com as duas, porque elas me ofenderam. Se fosse outra pessoa, esqueceria no outro dia, já eu não esqueci. Então essa foi uma coisa que aconteceu na minha vida, que fez eu entender que, de certa forma, eu me ofendo fácil. Mas o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que talvez eu seja inseguro. Eu me sinto. As pessoas que são mais inseguras, quando elas são ofendidas, elas levam lá pro coração mesmo, né? Como as pessoas falam. Elas não esquecem, né? Elas não simplesmente, eu não sou isso que essa pessoa falou, então pra mim tudo bem, né? Ela é mais segura de si. Já eu percebi que isso pode ser, eu não afirmei nada, eu apenas me questionei, será que isso não pode ser característica de pessoas inseguras? E aí eu anotei lá, pá. E aí eu fui pensando, lembrando outras coisas, né? Na adolescência eu sofri muito bullying, né? E fui muito rejeitado pelas meninas e tal, e os meus colegas sempre conseguiam arrumar namorada e eu não conseguia, as meninas sempre me deixavam em segundo plano. Então, aí eu fui encaixando, né? Será que isso também não pode ter causado um efeito nessa minha possível insegurança, né? E fui explorando e também liguei ao meu relacionamento atual. Será que essa possível insegurança não é a causa do ciúme retroativo, né? Parece até simples, né? O jeito que eu me falo aqui, que eu vou lembrando de uma coisa e vou ligando em outra. Não, mas demora muito pra gente refletir sobre isso. A gente vai pegando coisas que aconteceram lá atrás, a gente vai ter que começar a lembrar de coisas que talvez tenha ligação com insegurança ou com algum tipo de trauma, com algum tipo de causa de baixa autoestima, e a gente vai ligando os pontinhos. Tem gente que descobre que é perfeccionista, por isso que eu sempre falo que isso é sempre melhor acompanhado de um psicólogo psicanalista, né? Aquele que vai falar da sua infância, do seu passado, e não do ciúme retroativo. E aí eu fui explorando, né? Eu não tinha condições de pagar um terapeuta, então eu mesmo fui tentando descobrir algumas coisas dentro de mim. Talvez ainda tenha muito mais coisas que talvez lá na frente eu possa estar conseguindo pagar um psicólogo psicanalista e descobrindo. Mas eu descobri uma série de coisas e aí lembrei de algumas coisas do ciúme retroativo, né? Que no caso, quando minha namorada, ela me contou apenas uma vez o passado dela, né? Porque eu perguntei, mas eu também só perguntei uma vez e até hoje eu não sei se eu fiz o certo, né? De ter perguntado essa uma vez, porque eu sempre dou conselho para vocês para não perguntar, mas no início, no começo, eu não sabia dessas informações. Eu não tinha essas informações, né? E não tinha ninguém aqui, pelo menos no YouTube, que soubesse orientar nessas questões. Então eu perguntei e tal, mas eu também só perguntei uma vez porque eu acredito que eu seja uma pessoa assim, pelo menos racional, né? E entenda que esse sofrimento comigo, desde o início eu penso que realmente é comigo. Eu nunca coloquei no outro a culpa, porque as pessoas vivem por aí normal, relacionando uma com a outra e não ligam pro passado da outra. E eu tinha isso, porque só eu. Então eu comecei a refletir que isso realmente seria um problema em mim. E aí eu perguntei só uma vez e tal, porque eu já estava muito angustiado e tal, sobre algumas coisas. E quando ela me falava, eu sempre reforçava, não, mas será que aquela outra pessoa que você esteve, ela era mais bonita do que eu? Perguntava essas coisas. Vocês se viam muito, vocês se divertiam mais do que você se diverte comigo? E ela sempre falava, não, você sempre foi o que eu mais gostei e tal, mas não vem ao caso. E aí eu comecei a entender por que eu ficava perguntando isso. Porque talvez eu era realmente, juntando todas essas coisas, é bem provável que eu esteja sim inseguro, né? Juntando minhas irmãs, a discussão com minhas irmãs, juntando o bullying que eu sofri, que pode ter me feito ter feito eu ficar inseguro de mim mesmo, com minha aparência, enfim. Talvez achando que eu não seja suficiente para ninguém. E eu fui ligando os pontos, e desde a infância, de mais novo, eu desenhava uma casinha lá na escola e não conseguia terminar. E eu chorava porque eu não conseguia desenhar a casinha, todo mundo terminava assim, eu ficava me comparando, sabe? Fulano ali já fez, outro já fez, e eu olhava assim ao redor e eu não conseguia fazer, eu ficava desesperado. Aí na escola, depois no ensino fundamental, no ensino médio, todo mundo terminava a prova de matemática, eu ficava lá me xingando, eu ficava lá me lamentando e me comparando com outras pessoas que terminaram, eu não consegui fazer,
Na faculdade, eu fico me denegrindo, me diminuindo sempre, porque todo mundo é bom em matemática e consegue passar, eu não consigo. Eu fico coletando tudo isso. E não é fácil, você vai ter que ficar anotando, pegando observações ali de características suas. E boa parte das pessoas é insegurança, assim como eu, adquirida ali na adolescência, na infância. Então pode ser que eu seja inseguro, não só pelos bullying que eu sofri na adolescência, mas por coisas que aconteceram antes também. Porque por isso que eu até falei que eu não conseguia desenhar uma casinha lá no prézinho, eu ficava chorando e tal. Então pode ser que eu junte a insegurança que eu tive que adquirir talvez na adolescência, junto com algum nível de insegurança que eu já tinha na infância. Eu fui ligando e hoje eu descobri que eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa insegura quanto à minha aparência, quanto à minha capacidade na questão de relacionamentos, assim, se a pessoa vai gostar de mim, o suficiente e tal. E tudo isso gerou um acúmulo de coisas que transformou num filme retroativo, entendeu? São várias coisas. E também já tinha um certo nível de ansiedade, entendeu? Você que tem ansiedade também, geralmente as pessoas que têm filme retroativo, elas também têm ansiedade. E aí isso aí só foi o riscado fósforo na gasolina. Eu já tinha uma certa insegurança, já me comparava muito com as pessoas, e tinha ansiedade, entendeu? São essa junção de coisas que explodiu no que é o filme retroativo. Talvez o filme retroativo seja apenas, talvez não, com certeza, ele é apenas algo que está ali em propósito de uma outra coisa maior que está dentro de mim. Como eu sempre digo, o filme retroativo é só a ponta do iceberg. Embaixo são várias coisas dentro de si. Então tentar ali consertar o filme retroativo, ali, aqui, tá, e ali, não adianta. É a mesma coisa de você queimar o braço todo e ter que amputar o braço todo, mas cortar apenas a unha, porque o problema vai ser o braço, você tem que amputar o braço. Então são problemas mais profundos do que simplesmente uma unha, um dedo. Então não adianta você tentar ficar ali querendo cortar a unha, tentando curar o filme retroativo, porque não tá ali. Primeiro se entenda, primeiro se compreenda as coisas que você tem e tente se curar ou melhorar nessas questões que você tem da infância, do passado, insegurança, baixa autoestima, perfeccionismo, que eu já vi casos de gente perfeccionista, porque os pais exigiam muito dele na infância, ele cresceu com isso. E cada indivíduo é diferente, cada cabeça é diferente, entendeu? Nunca o mesmo motivo. Para mim é uma coisa, para você é outra. Então, é muito trabalho duro para descobrir seus problemas. Então, terapeuta psicanalista vai te ajudar muito. Mas se não tiver, faça como eu. Sente todos os dias um pouquinho, se analise, reflita sobre o seu passado, sobre a sua adolescência, enfim. E aí você vai descobrir, talvez se descobrir pelo menos metade das raízes do seu signo retroativo. E é só isso mesmo, valeu galera, tamo junto.